Vamos falar hoje sobre o Espírito Santo de Deus. A força do Espírito Santo. Vamos dizer juntos? A força. E eu vou ler para vocês e com vocês o texto, que é um livro histórico lá do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2, onde o evangelista Lucas narra sobre o episódio sobre a descida do Espírito Santo de Deus. E o texto vai discorrer da seguinte forma: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um se ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua, ou que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os termos ouvido em nossa própria língua falar da grandeza de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Feche os teus olhos. Quem conduz esse momento é quem? É o Espírito Santo de Deus. O homem tenta estabelecer formas, maneiras e jeitos de como expor o texto bíblico. Mas uma coisa é certa: somente o Espírito Santo de Deus pode colocar a verdade desse texto no teu coração. Somente o Espírito Santo de Deus pode mover todo o nosso coração, a nossa vida, para que essas verdades sejam verdades não só aqui em páginas desse livro tão precioso, mas que sejam verdades dentro do nosso coração. Senhor, nós te rogamos ao teu Espírito Santo que nesta hora nos auxilie nesse momento, nos ajude na nobre tarefa de compreender o texto bíblico, aplicando a nossa vida. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade aqui, como tem tido até agora. Faz o que quiseres em mim, nos meus irmãos, nos nossos convidados e amigos também. Que somente a voz do teu Espírito seja ouvida neste lugar. Que somente o toque do teu Espírito Santo a gente possa sentir nesse lugar. Que essa noite seja uma noite de quebrantamento de vidas, de conserto, de nova aliança, de conversão. Que hábitos sejam mudados, que caráter sejam transformados. Deus, que pensamentos sejam agora não somente pensamentos contrários ao Senhor Jesus, mas pensamentos de paz, pensamentos que envolvem o reino de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. O Evangelho de Lucas, assim como Atos dos Apóstolos, alguns estudiosos chegam a dizer que se completam como uma forma só. Em Atos a gente tem a igreja do Senhor Jesus, o Lucas descrevendo os passos da igreja,
a caminhada da igreja. E aqui no capítulo 2, de modo bem específico, onde a gente leu, o Lucas vai nos revelar quando nasce a igreja, como nasce a igreja, e quem faz a igreja ser igreja. E ele vai dizer que estavam todos reunidos, mais ou menos 120 pessoas, o texto vai dizer, e outros, reunião talvez como a nossa, que a gente marca, e as pessoas vêm, e a gente sabe tudo o que vai acontecer, a gente sabe como vai acontecer, a gente sabe que primeiro tem uma saudação, e depois fala-se sobre as pessoas que estão vindo, sejam bem-vindas, e depois canta a sequência de músicas, depois vem o ofertório, depois tem uma participação musical, ou um solo, ou alguma coisa, e de repente o pastor prega, ou um pregador está ali para trazer a palavra do Senhor. É previsível. Neste momento aqui, talvez a expectativa era de mais uma reunião, era de mais um culto previsível, de mais um encontro que eles tinham. E eles foram surpreendidos, Lucas vai dizer que eles foram surpreendidos com o cumprir de uma profecia do Antigo Testamento, que dizia que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, está em Joel dizendo sobre isso, e que quando o seu Espírito fosse derramado sobre toda a carne, que muita coisa iria acontecer. E neste dia aqui, todos estavam reunidos, e o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. Só que quando o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, algumas coisas aconteceram que nós não compreendemos e não compreenderemos, e algumas coisas aconteceram que eles não previam, aqueles que estavam ali não previam de modo algum. O Espírito Santo de Deus, com a sua força, ele não se deixa conter em formatações humanas, ele não se deixa conter em convenções humanas, ele não se deixa conter em liturgias humanas, ele não se deixa conter em programação humana. O Espírito Santo de Deus não age dentro de um cronograma humano, o Espírito Santo de Deus não age dentro de uma expectativa humana, o Espírito Santo de Deus não é manipulado pela ação humana, o Espírito Santo não é trabalhado a partir de uma iniciativa humana, mas a partir de uma iniciativa de Deus. E nesse dia o Espírito Santo surpreendeu a todos, ele desceu sobre toda a carne. E aí, para que a gente note, o evangelista Lucas, para que a gente note a maneira como aconteceu, ele vai descrever que veio como um vento impetuoso, relembrando-nos ações do Antigo Testamento, quando o Espírito era descrito também como um vento, era descrito como um fogo, e ele vai dizer que o Espírito entrou e fez a maior coisa no meio do povo. Mudou tudo, mudou toda a estrutura do culto, mudou toda a dimensão do que se tinha planejado, mudou absolutamente tudo, inclusive contrariando líderes da igreja de Jerusalém. Por quê? Se a gente voltar as páginas um pouquinho mais, você vai encontrar no capítulo 1, verso 15, você vai encontrar Matias sendo escolhido para substituir o Judas, que tinha morrido, e eles pensaram dentro da estratégia humana, se são 12, morreu um, tem que colocar mais um para ficar 12, a gente seguiu o rumo. Lançaram a sorte, um método do Antigo Testamento, e a sorte caiu sobre Matias, escolheram Matias. E essa narrativa aqui, ela é indispensável enquanto narrativa. Por quê? Porque ela não se encaixa entre o capítulo 1 e o capítulo 2, é como se o Lucas tivesse um corte no texto, para dizer assim, o homem enxerga, age e pensa dessa forma, escolheu Matias, aí em seguida vem o Espírito e fala assim, o Espírito veio, escolheu todo mundo. O Pedro estava preocupado em colocar um para preencher 12, o Espírito estava preocupado em preencher todo mundo, encher todo mundo, porque não era um apenas, mas era mais de 120 que estavam ali.
Eram todos que estavam ali. O Espírito não faz acepção de pessoas. E essas são coisas que a gente pode pensar como a força do Espírito Santo. Não se deixa conter em convenção humana. Não se deixa ser manipulado pelo homem. Essa é a força do Espírito Santo. Ele escolhe quem Ele quer, Ele une quem Ele quer, Ele reveste quem Ele quer, Ele capacita quem Ele quer, Ele transforma quem Ele quer, na hora que Ele quer, no lugar que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Essa é a força do Espírito Santo. E aí o que vai acontecer? O Lucas vai dizer que algumas coisas ocorreram ali, que surpreenderam. Ele vai dizer que tinham línguas repartidas como que de fogo. A expressão primeira que a gente encontra, que se refere no texto à língua, vem da palavra glossa. É uma língua que não se tem como entender. É uma língua que Paulo vai chamar mais à frente na carta aos Coríntios de línguas estranhas, ou línguas de anjo, língua que não se sabe. É essa coisa que a gente não entende o que está sendo dito ou falado, não há uma compreensão. E aí mais abaixo um pouquinho, vai falar sobre língua, e a palavra grega vai ser dialecto. Ou seja, uma língua abstraída de um povo. E aqui nós temos mais ou menos 15 ou 17 nações descritas no texto. Lugares, nações, gente, povos diferentes, aqui no texto. Que vão falar, não na sua glossa, mas no seu dialecto. E o Espírito, na sua força, vai unir povos, tribos, nações. Isso te lembra o quê? Isso nos lembra Apocalipse. Isso nos lembra Apocalipse, quando está dizendo que, lá no capítulo 7, verso 9, depois destas coisas, olhei e aqui vi uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, e trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, clamavam com as suas vozes, e diziam: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciãos e os 4 animais, e prostraram-se diante de Deus sobre o seu rosto, e adoraram ao Senhor, dizendo: amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. É o Espírito Santo de Deus que torna possível todos os povos, tribos, nações estarem diante do Deus eterno, verdadeiro e poderoso, lá naquele dia especial que a gente aguarda como igreja do Senhor Jesus. A força do Espírito Santo veio para que a gente pudesse entender a língua do outro, compreender a língua do outro, entender a dimensão de vida do outro, entender as lamúrias do outro, entender o problema do outro, entender o sofrimento do outro, entender a dor do outro. O Espírito Santo, o maior milagre aqui em Atos, no capítulo 2, é entender e falar a língua do outro. Essa é a força do Espírito Santo, nos faz compreender o outro, entender o outro. Quando a gente olha para o livro de Gênesis, lá bem no iniciozinho, a gente vai encontrar o povo reunido em uma torre. Lá no capítulo 11 de Gênesis, no verso 6, 7, 8 e 9. Vai dizer que estavam eles reunidos ali em uma torre, a Torre de Babel. E eis que o povo é um, Deus falando. E todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou aquele lugar Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O homem queria se conectar com Deus, e construiu uma torre, que
fazia parte da cosmovisão do povo daquela época, de que Deus habitava nos lugares mais altos, e esta torre foi erguida e eles queriam chegar a Deus, mas de maneira errada. O povo era um só e tudo que eles fizessem, eles iam conseguir, mas a iniciativa era boa, mas a intenção era errada. Chegar até Deus através de uma torre, e foi possível que eles tivessem que confundir as línguas, e eles espalharam. Em Atos, Deus está arrebanhando o povo novamente. O Espírito tem um papel de trazer, de acolher, e todas as nações, todos os povos, todas as línguas, e todas as etnias, e todos estão se juntando agora, e é o Espírito Santo de Deus, com a sua força, que tem este poder de unir, de juntar, de trazer, de congregar todo este povo, e chamar de igreja do Senhor Jesus na terra. Igreja do Senhor Jesus na terra. A força do Espírito Santo é tão grande porque é através do Espírito que nós somos convencidos do pecado. É através do Espírito Santo que Deus ouve quando a gente sente uma dor profunda, um som inarticulado que a gente nem consegue mesmo orar. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É a força do Espírito Santo que capacita a igreja com dons espirituais. Esse dom que você tem, esse talento que você tem, é o Espírito Santo de Deus que dá. E para que servem os dons? São capacitações dadas pelo Espírito Santo de Deus para revestimento do corpo de Cristo, para cumprir a missão do Senhor Jesus aqui na terra. Esse Espírito é quem convence você e eu do nosso erro. É quando a gente está errado, é esse Espírito que chega e diz para a gente: você está errado, você errou, você precisa mudar. E essa é a força do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, além de interceder por nós, nos convencer do pecado e do juízo, e capacitar a igreja com dons espirituais, o Espírito Santo de Deus é quem nos santifica. Ele é quem nos santifica, Ele é que nos torna limpos a cada dia, para nos apresentarmos diante de Deus, diante do Pai, diante do mundo. O Espírito Santo também é quem nos regenera. Regenerar vai nos formando de novo, vai transformando a nossa vida. O Espírito Santo de Deus, igreja, é quem nos vivifica. O Espírito Santo de Deus é quem nos santifica, é quem testifica em nós quando o Senhor fala com a gente. O Espírito Santo de Deus é que faz tremer o nosso corpo quando o Espírito Santo de Deus fala com a gente, é que faz arder a palavra do Senhor em nós quando Deus fala com a gente. É o Espírito Santo de Deus que nos traz ânimo para a vida quando tudo à nossa volta contribui para o fracasso e para o desânimo espiritual. É o Espírito Santo de Deus. É esse Espírito Santo de Deus que nos une e nos faz ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a força do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Só que o Espírito Santo, o texto de Lucas vai dizer que ele agiu com os discípulos, agiu nos discípulos e agiu através dos discípulos. Como é que o Espírito agiu com os discípulos? O Espírito Santo agiu com os discípulos, movendo os discípulos para fazer a vontade deles. O que Ele quer que se faça? E Ele foi movendo o lugar, e o lugar foi se movendo, cada um se movendo, e Ele foi se movendo, e ali agora nós temos o Espírito com os discípulos. Mas também a gente tem os discípulos, o Espírito Santo nos discípulos. E como é a força do Espírito Santo no discípulo? Como é essa força? Diz que todos foram cheios. Todos foram cheios. Todos foram cheios. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando aqui sobre ser cheio do Espírito Santo. E talvez você esteja pensando: será que eu sou cheia do Espírito Santo? Será que eu tenho essa força do Espírito Santo comigo? Talvez eu esteja falando aqui, você pensando: será que eu não sou apenas mais um religioso, ou mais uma religiosa, alguém que segue um dogma religioso? Porque eu não estou te apresentando aqui um modelo religioso, eu não estou te apresentando dogmas para que você venha a seguir, eu estou te apresentando o que é a
força do Espírito Santo de Deus, que agiu com os discípulos, que agiu nos discípulos e que agiu através dos discípulos. E como que ele age através dos discípulos? O próprio Pedro depois chega e prega, e muita gente se converte, porque agora ele tem a ousadia do Espírito Santo, a leveza do Espírito Santo. E não é mais ele quem fala, mas o Espírito quem fala através deles. O Espírito Santo fala através de você. O Espírito Santo te santifica. O Espírito Santo tem te regenerado. O Espírito Santo tem intercedido junto com você. O Espírito Santo de Deus tem te dado a força necessária para você cumprir a missão, o reino de Deus. Se essas coisas não são verdades na sua vida, só existem duas possibilidades que estão te afetando e distanciando a força do Espírito e o Espírito de você. Primeiro, quando você entristece o Espírito Santo de Deus. Está lá em Efésios. Diz que a gente não deve entristecer o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é quem nos sela para o dia da promessa. Efésios 1,13, em quem vós estáis, após ter ouvido a palavra da verdade, vós fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selo é garantia de que uma coisa sai de um ponto A e vai chegar no ponto B. Talvez você tenha entristecido o Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira possibilidade. Uma segunda possibilidade é que talvez você não entristeceu o Espírito Santo de Deus. Você não cometeu pecado, erro grandioso, aquela coisa imensa. Não. Mas você não está dando o combustível necessário para o Espírito se mover em você e através de você e com você. E qual é o combustível que o Espírito Santo precisa para agir em mim, através de mim, agir comigo? Qual é a igreja? Oração. Meditação na palavra do Senhor. Esse é o combustível necessário. Ei, dá um zoom aqui em mim. Você tem entristecido o Espírito Santo de Deus? Não, isso aí não. Você tem deixado de dar o combustível necessário a esse Espírito agir em você e através de você? Porque tudo que eu falei é realidade, está na Bíblia, eu li para você aqui. Tudo isso é proporcionado pelo Espírito Santo de Deus, mas se você não está vivendo isso na sua vida, eu te dou duas possibilidades extraídas aqui da Bíblia. Ou você entristece o Espírito Santo de Deus, ou você não alimenta o Espírito Santo de Deus. Essa resposta tem que ser sua. Como você está agora? Ei, você aí, como é que você está? Me fale. Como você está? Você acha que vida cristã é isso que você está levando? Você acha que vida cristã é você fazer parte de uma comunidade evangélica? Cantar os louvores gospels, que todo dia sai um? Botar um CD play lá no carro e ficar ouvindo música? Você acha que ser cheio do Espírito Santo é você carregar uma Bíblia e ter Bíblia de várias versões e cores e formas e tamanhos? Você acha que ser cristão é cumprir um protocolo religioso, pegar um cartão, eu vou à igreja, eu bato o cartão, 7 horas da noite, 9 horas, se o pastor não pregar muito, 8h30, eu saio, bato o cartão de novo, chego em casa e começo a semana e digo, agora eu estou bom. Você acha que isso é vida cristã? Vida cristã é ser cheio do Espírito Santo de Deus, é deixar o Espírito manifestar sobre nós, conduzir a nossa vida, levar a nossa mente a ter a mente de Cristo, transformar o nosso caráter, governar e dirigir as nossas ações, os nossos negócios, a nossa vida, é encher-se de Deus todo dia, de modo que cada dia eu sinto mais a presença de Deus, mais e mais. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais
mais e mais, até ser dia perfeito. Sem o Espírito Santo você não vai ver Deus. Sem o Espírito Santo você não consegue passar este mundo, as dificuldades desse mundo. Sem o Espírito Santo você não consegue carregar a alegria, a única alegria verdadeira neste mundo. Sem o Espírito Santo de Deus, você e eu, nós não somos absolutamente nada. Nada, nada e nada. Somos apenas pessoas buscando o nosso caminho, como todo mundo no mundo, perdido. Eu estou te convidando a orar nesse momento, a orar ao Espírito Santo de Deus que está aqui nesta hora, e dizer: Espírito Santo, eu sei da tua força, eu sei como é maravilhoso o poder do seu Espírito. O que estão dizendo eu nunca senti, ou alguma vez eu senti, ou há muitos anos eu senti, mas eu quero sentir de novo. Eu quero convidar a igreja a orar nesse momento. Você pode ficar sentado se você quiser, você pode ajoelhar se você quiser, você pode ficar em pé se você quiser, você pode até ir para uma sala lá no fundo e orar se você quiser, não tem problema nenhum. A gente aprendeu que o Espírito Santo quebra toda a convenção, todo o protocolo, toda esta hora. Ele te ouve, ele pede por você, ele te reveste. Sem esse Espírito a igreja não chegaria onde ela chegou. Sem esse Espírito Santo de Deus, nós não teríamos o mover de Deus aqui nesta terra, neste mundo. Porque o Espírito Santo de Deus é a presença de Deus ativa no mundo, em mim. Porque em Atos, no capítulo 2, Deus mudou de endereço. Deus não é mais aquele ser que está lá distante, lá no reino estratosférico, longe da gente. Deus mudou de endereço e Deus mora bem pertinho de nós, porque Deus mora em nós. Deus mora no nosso coração. Deus mora em nós. Senhor Jesus Cristo, a gente te louva pela tua palavra ministrada nessa noite. A gente aprendeu que há uma força profunda, grandiosa, incontrolável, inadministrável do Espírito Santo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, Pai. Tempos de incredulidade, tempos de apostasia, tempos de frieza espiritual, tempo em que cada um tem buscado o seu próprio interesse e tem esquecido do Senhor. Estamos vivendo num mundo disfuncional, num mundo que nada funciona como deveria funcionar direito. E a gente sabe que somente a ação do Teu Espírito Santo, através de nós, igreja do Senhor Jesus, este mundo pode sim e pode mudar. Senhor, quanta gente está aqui hoje, que nunca sentiu o mover e o toque do Teu Espírito Santo. Quanta gente está aqui hoje dizendo: oh, quanto tempo que eu não experimento desse Espírito na minha vida. Tem outros dizendo assim: como eu tenho contido esse Espírito e tenho tentado administrar do meu jeito, da minha forma. Quanta gente que está aqui hoje, que ouvindo essa palavra, foi surpreendido como o Espírito Santo de Deus é grandioso, e quer mais desse Espírito. Senhor Jesus, assim como naquele dia o Teu Espírito entrou naquele lugar, moveu pessoas, moveu corações, uniu gente, uniu nações, povos, tribos, raça. Que o Teu Espírito venha nos unir neste lugar, Pai. Assim como o Teu Espírito veio revestir vidas, que vem nos revestir nessa noite. Deus, que assim como o Teu Espírito veio para confundir aqueles e tentar entender o que estava acontecendo, mas nada era possível, que isso aconteça, Senhor. Mas o importante é que haja um mover Teu neste lugar, na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, Senhor. Não dá para viver da forma que a gente tem vivido para nós mesmos, mas nós precisamos viver para o Teu Espírito Santo. A Tua igreja é uma coluna firme e viva nesta terra, e ela só é coluna quando o Teu Espírito Santo está agindo poderosamente. Deus, em nome de Jesus, passeia Espírito aqui nesse lugar.
vai no coração deste homem, desta mulher, deste jovem, deste ancião, vai transformando, vai remoendo, vai colocando pelo avesso sua alma, vai transformando o caráter, vai curando a sua dor, vai tocando na ferida, vai pegando naquilo que precisa ser pegado, vai tirando, vai arrancando, vai dando o que precisa ser dado, Senhor. Faz o que o Senhor quer fazer, Pai. Não nos deixa conter a ação Tua neste lugar, na nossa vida, no nosso ser, Pai. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus.